Sejam bem-vindas ao projeto Casada e Feliz. E o tema de hoje são os 4 atos que não podem faltar no seu casamento. Existem 4 coisas essenciais que precisam ter dentro de um relacionamento. 4 coisas fundamentais nesse relacionamento que não pode faltar. A primeira delas é você ter um tempo para você ouvir o outro. Você ouvir o outro na essência. Muitas vezes a gente acha que está escutando o outro, que está convivendo com o outro, que está tendo diálogo, e a gente não entende porque tudo acaba em brigas. E o que falta é a gente ouvir o outro na essência, é você ter atenção, você dedicar tempo de qualidade. Então essas 4 coisas não podem faltar. E essa é a primeira delas, que é ouvir o outro na essência. Como é importante a gente ter tempo para se dedicar, para olhar nos olhos, para ouvir o nosso marido. Muitas das vezes a gente está preocupado com o trabalho, preocupado com o cuidado dos filhos, preocupado com a correria do dia a dia e a gente não para ter esse momento, de olhar nos olhos, para ter um momento só de vocês. Muitas das vezes a gente coloca um filho para dormir, está sempre envolvido com outras pessoas e vocês não reservam um tempo para vocês, para você poder olhar nos olhos, para você conversar, para você perguntar como foi o dia. Sabe essa conversa simples? Porque às vezes a gente fica pensando nisso e fala, então eu tenho que ter um tempo, tem que ser elaborado, e quando fica essa coisa muito robótica, a gente não consegue fazer, porque a vida ela é dinâmica. Acontece coisas diferentes o tempo todo, a gente tem várias interferências. Então qual é o momento, Silvana? Eu tenho que tirar um momento do meu dia. E se você ficar assim muito ali, eu tenho que ter aquele momento todo dia para conversar, a gente vai agendar aquele momento, você vai acabar não fazendo, porque a vida é de fato muito dinâmica. Mas você tem que procurar dentro do seu dia ter esse momento. E você ter essa preocupação de saber do outro, de ouvir o outro. Muitas das vezes o outro começa a falar e a gente interrompe, a gente não tem paciência, a gente conclui a frase antes que ele termine. Isso cada vez mais, principalmente com a tecnologia, as pessoas não estão tendo paciência de sentar, de olhar nos olhos, de poder ouvir o outro. A pessoa começa a falar, você já tira suas conclusões, você não consegue ouvir, até mesmo para você saber o que passa na vida do outro, saber o que ele pensa daquele assunto. Muitas das vezes a gente quer ficar com a nossa opinião e dentro de uma situação, dentro de uma discussão, dentro de uma conversa, a gente quer ter razão. E no casamento não é assim. Às vezes a gente precisa abrir mão de ter razão para a gente ter uma nova ideia e a gente entrar num consenso, porque vai ser bom para os dois. Quando a gente tem um consenso, quando a gente consegue ali juntos descobrir o melhor caminho, mesmo que eu tenha que abrir mão da ideia que eu tinha de início, de que era a minha verdade, de que era a coisa certa, desde que isso vai fazer bem para o relacionamento, desde que isso vai fazer bem para a família, às vezes a gente tem sim que abrir mão de estar certo, em troca desse consenso, onde todo mundo vai sair ganhando. Porque às vezes a gente numa discussão, a gente fica ali naquela guerra de saber quem é que está certo e fica naquela concorrência, quem é que está certo nessa conversa, quem é que está certo aqui no casamento, e aí todo mundo perde, porque fica cada um com a sua razão e a gente vai acabar no final discutindo. Por isso que a gente tem que saber como conversar com o outro, como ouvir o outro. É por isso que a gente tem até aquele velho ditado, né? Que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, que é pra gente saber escutar mais. Porque quando a gente escuta mais a opinião do outro, a gente pode fazer um juízo diferente, a gente pode ouvir mais o outro, saber o porquê que ele está se comportando dessa forma. Então, o primeiro ato essencial nesse casamento, no relacionamento, é ouvir o outro na essência. E da mesma forma que você precisa ouvir o outro, você também tem essa necessidade de ser ouvido. Então é uma necessidade do casal, ouvir o outro. Na essência, você se dedicar, ter tempo de qualidade
poder olhar nos olhos e você se dedicar ali, dar atenção verdadeira. Quantas vezes a gente vai em restaurante, a gente vê na rua um casal, cada um com seu celular. E isso hoje, cada dia mais, está muito comum. Você vai a um restaurante, um lugar onde vocês deveriam ir para se divertir, só que está cada um com seu telefone. A atenção não está voltada para o outro. Então, o primeiro passo, o primeiro ato aí é ouvir o outro na essência. A gente precisa aprender a ter esse hábito de sentar e ouvir o outro, saber a opinião do outro. O segundo passo, o segundo ato que tem que ter no casamento, que tem que ter no relacionamento, é você ser reconhecido e ser amado. Quando você está num relacionamento onde você não se sente amado, onde tudo que você faz você não se sente reconhecido, você vai se afastar do outro. Então a gente precisa ser reconhecido e ser amado. E da mesma forma que a gente tem essa necessidade, o outro também tem. Então a gente precisa reconhecer mais os atos do outro, reconhecer mais as atitudes do outro. Quantas vezes a gente fica focado em reclamar, em ver aquilo que o outro está fazendo de errado, aquilo que o outro está me incomodando, e eu esqueço de fazer um elogio, de fazer um patrocínio, assim, nossa, que bom que você fez isso para mim. Então, é reconhecer os pequenos atos do dia. Será que tem alguma coisa boa que seu marido fez hoje para você? Ao invés de reclamar, mesmo que as suas reclamações sejam maiores, mesmo que ele tenha feito mais coisas para você reclamar, reconheça alguma coisa que ele fez de bom. Porque nós temos essa necessidade de ser reconhecido e ser amado. E quando você reconhece o outro, ele vai querer de alguma forma te retribuir. Então a gente tem que aprender a reconhecer e também a amar o outro. E parar de fazer essa reclamação, porque nós também temos essa necessidade de ser reconhecido. Quantas coisas a gente faz e a gente não sente reconhecimento, você não quer fazer mais, puxa, eu fiz isso para agradar, ele nem reconheceu, nem viu o que eu fiz. Tem pessoas que cozinham para o outro, põe a comida na mesa, as pessoas sentam como se fosse uma obrigação. A esposa teve a obrigação de fazer aquela comida, ou o marido fez essa comida, que bom, ele gosta de fazer, então foi uma obrigação e tá tudo bem. E não é assim. Não é, ninguém tá aqui. A gente não é um escravo do outro, a gente não tá aqui para trabalhar para o outro. Quando a gente faz qualquer tipo de atividade, a gente faz por amor, a gente faz por carinho. Então, quando a pessoa faz algo, que tal quando você for comer uma comida que sua esposa, que a esposa fez, ou se o seu marido aquele dia resolveu cozinhar, que tal a gente elogiar? Você também não gostaria que da sua comida as pessoas elogiassem? Nossa, que delícia, que maravilha, que bom que você fez, te agradecesse. Então a gente tem que reconhecer os atos positivos que o outro faz, reconhecer e sempre demonstrar o amor. Porque um relacionamento sem demonstração de amor, sem a gente se sentir amada, a gente vai adoecendo aos poucos, a gente vai entristecendo. E também o seu marido, você também tem que demonstrar para ele o amor. Às vezes a gente quer se sentir amada, mas será que você também está demonstrando esse amor? Está demonstrando para ele esse carinho? Ou você está só esperando receber? Se ele fizer por você, você vai devolver. Então, passe a agir primeiro, para depois você receber isso em troca. Eu costumo dizer, a gente tem que ser aquilo que a gente quer receber. Qual marido? Como você gostaria que ele te tratasse? Então comece por você, faça você, comece a tratar ele desse jeito que você gostaria de ser tratada, porque aí você vai ver que vai haver uma ação que vai voltar para você. Tudo que a gente faz, existe esse campo eletromagnético, a gente faz e isso volta. E o que você está dando hoje? Ou você está esperando que ele caia do céu, que ele seja iluminado e faça tudo o que você queira, e você não, você só vai retribuir quando ele fizer. Então, eu estou falando aqui de 4 atos essenciais no relacionamento. O primeiro, eu já falei,
que é ser ouvido na essência. Nós temos essa necessidade de ser ouvido na essência. O segundo é de ser reconhecido e amado. A gente precisa desse reconhecimento, reconhecer as coisas que a gente faz e a gente reconhecer as coisas que o outro faz para nós. E às vezes esse reconhecimento não é nem só dentro do relacionamento. É muito bom quando a gente conta, por exemplo, alguma coisa que a gente conquistou, talvez alguma coisa no seu trabalho, uma conquista que você teve, e você chega em casa e seu marido, nossa, você merece, e comemora com você e patrocina essa sua conquista. E isso ajuda, essa emoção positiva, esse patrocínio de comemorar com você, de reconhecer o seu mérito, o seu merecimento, isso faz com que vocês se aproximem. Então é importante a gente reconhecer também as vitórias do outro, reconhecer os méritos do outro e comemorar juntos. Quantos casais, quando vão contar assim, nossa, eu consegui alguma coisa, sei lá, uma promoção no meu trabalho, e aí o outro vira e fala até que enfim, né, tem muito tempo já que você já devia ter conseguido isso. Gente, não tem coisa que desestimule mais. Então a gente tem que reconhecer, a gente tem que patrocinar de forma positiva. E a fala, as palavras que a gente emite, elas têm que ser de forma realmente positiva. Quando eu for comemorar algo da conquista do outro, eu tenho que vibrar, eu tenho que comemorar, como se essa vitória do meu marido fosse minha também. Eu tenho que incentivar os méritos dele. Isso é reconhecer o outro, reconhecer o que a pessoa tem de bom, que cada um tem o seu estilo, cada um tem os seus dons e a gente tem essa necessidade de ser reconhecido e amado. E agora o terceiro ato, que é fundamental para o relacionamento, é o direito de pertencer. E o direito de pertencer é a gente sentir que faz parte da família. Não é aquela coisa da gente estar dentro de casa, mas você não se sente ali que você faz parte. Às vezes você faz algum programa com seu filho e você nunca inclui o seu marido está dentro de casa, mas ele não sente ali que ele está acolhido. Já viu aquelas situações em que você, em casa está tão frio, o relacionamento, está tudo tão estranho, que você acaba querendo ficar na rua? Você está trabalhando, você prefere o seu trabalho do que estar em casa. Gente, o trabalho nunca pode ser melhor do que estar em casa, do que estar com a sua família, do que estar com o seu marido. Então, o seu lar tem que ser agradável. Você tem que sentir que pertence àquele ambiente. Você tem que sentir que você é útil. Quantas mulheres acabam agora com esse empoderamento feminino, a gente acaba achando que, assim, de fato nós somos capazes de muitas coisas. E aí, com essa independência, a gente acha que o marido, a gente não precisa deles. A gente pega e acaba fazendo atos que eles poderiam fazer. Eles precisam também se sentir úteis. Eu tenho uma amiga que há pouco tempo, um casal, em que ela pediu, pendura aquele, ela comprou algum quadro, alguma coisa e queria que o marido pendurasse. E ele não pendurou, ele estava demorando, ele estava enrolando, fazendo outras coisas. E aí ela pegou e deu um jeito de chamar outra pessoa para fazer isso por ele. E quando ele chegou em casa e viu que ela já tinha colocado, ele se sentiu excluído. Ele não se sentiu pertencente daquilo. Então a gente acha que está resolvendo, que assim, são esses detalhes, são pequenas coisas do dia a dia. A gente acha que está resolvendo o problema, só que a gente está excluindo e está tirando o direito dele de pertencer daquele ato, de fazer parte ali dentro de casa, de poder trocar uma lâmpada, mesmo que a gente sinta que a gente tem capacidade para isso, a gente tem que permitir que ele faça esse papel dele. Então todos nós temos que ter esse direito de pertencimento, sentir que a gente faz parte daquela família, daquela casa e que a gente tenha vontade de voltar para casa, que a gente tenha vontade de estar em casa, porque a gente se sente pertencente daquele lugar. O quarto ato que não pode faltar no relacionamento é ter o direito de errar. Como a gente esquece dessa questão do direito de errar? A gente tem que entender que todos nós temos o nosso lado luz e sombra.
Nós acertamos muitas vezes, nós estamos aqui vivendo, buscando fazer o bem, mas nós também erramos. Todos nós temos o direito de errar. Ninguém é perfeito o tempo todo. A gente erra. E assim como a gente erra, o nosso marido também vai errar. Então a gente tem que entender que nesse quarto ato que existe o direito de errar. E aí, junto com esse direito de errar, junto com esse reconhecimento de que todos nós temos nosso lado luz e sombra, a gente tem que entender que a gente vai ter que usar o perdão o tempo todo. A gente tem que usar essa empatia de se colocar no lugar do outro para poder entender o porquê que ele fez isso. Entender que ele também tem o direito de errar, assim como nós temos. Nós também erramos. A diferença está, se você errar, você vai errar por coisas diferentes. Se você errou, aprenda com seus erros. E agora, se tiver que errar, você vai errar com outras coisas, porque a gente está aqui aprendendo o tempo todo. E a gente tem que usar desse perdão. Quantas vezes, quando nosso marido faz alguma coisa e a gente vai como se fosse um juiz em cima dele, a gente quer julgar, a gente quer penalizar, que você fez isso errado, que você não pode, como se nós também não errássemos. Nós também erramos. Então a gente tem que entender isso e saber conversar, sem julgar, porque as pessoas erram. Então são esses 4 atos que são essenciais, que tanto nós precisamos quanto o nosso marido. Agora, quando a gente dá isso para o outro, a nossa condição de recebimento, a gente também vai estar aberto ao recebimento. Então, o primeiro deles é ser ouvido na essência. É a gente se dedicar tempo de ouvir o outro, dedicar tempo de qualidade, de estar junto com o outro. O segundo é ser reconhecido e ser amado. A gente reconhecer o que o outro faz de bom, porque você também merece ser reconhecido. Você também quer ser reconhecido pelas coisas que você faz. O terceiro é o direito de errar. Todos nós podemos errar. Agora, se a gente não sabe usar do perdão, o perdão não quer dizer que a gente vai apagar o erro. Não, o erro está ali, a gente não apaga. Só que a gente decide perdoar, porque a gente não precisa ficar levando esse peso com a gente. É uma decisão de amor, é o perdão. Então a gente decide perdoar, para que aquilo não fique ali, incomodando e atrapalhando o seu relacionamento. Porque ao passo que você não perdoa, você fica ali o tempo todo pensando naquela dor. E aí você não ultrapassa. Então você precisa sim perdoar, porque todos nós temos o direito de errar. E se você tiver muita dificuldade de perdoar, dificilmente você vai dar continuidade a esse relacionamento. Porque quando a gente tem mágoa, a gente tem ressentimento, fica difícil a gente olhar para o outro, a gente encarar, a gente continuar a vida, a gente fica carregando aquilo dentro da gente. Então perdoe e entenda que todos nós temos o direito de errar. E esse quarto é esse direito de pertencimento. Cada um tem um papel dentro de casa, cada um tem um papel na família e a gente tem que sentir que a gente é útil, sentir que a gente realmente pertence àquele ambiente familiar, que a gente faz parte daquilo, que a gente é importante para a nossa família, que a gente é importante para o nosso marido e vice-versa. Ele tem que sentir que ele faz diferença na sua vida, que ele pertence à sua vida. Quantas vezes a gente quer que o relacionamento melhore, mas a gente não dá nem espaço para que o marido sinta ali pertencente da nossa vida. A gente mesmo vai excluindo, vai se afastando. Ah, tá ruim mesmo, o relacionamento tá frio, a gente tá esfriando. E aí você vai se afastando cada vez mais. E você não pratica esse direito de pertencimento. Então é importante sim buscar esse pertencimento e respeitar que cada um tem uma tarefa dentro de casa. A gente precisa dividir essas tarefas e deixar que o seu marido também participe. Deixar que ele faça, Silvana, mas ele faz tudo errado. Né? Outro dia mesmo, meu marido queria fazer uma das tarefas que eu gosto de fazer. Eu falei, meu Deus, não vai ficar do meu jeito. Mas a gente tem que deixar eles fazerem. Porque se a gente pega e abraça tudo e a gente faz tudo, depois como a gente vai reclamar? Ele tem que sentir que faz parte dali da família, da casa e que ele pertence,
que ele é importante, nós precisamos nos sentir importante no meio onde a gente vive. E o lar, a casa, a gente tem que se sentir pertencente, querer voltar para lá. Então eu vou dar aqui para vocês um pequeno passo para vocês fazerem hoje em relação a esses 4 atos. O passo que eu vou te passar aqui é reconhecer algo de bom hoje no seu marido. Reconheça algo que ele fez de bom hoje no seu dia e você vai fazer um elogio. Aí se você disser assim, Silvana, mas hoje no meu dia ele não fez nada de especial, eu acho um pouco difícil, né? Alguma coisa a pessoa tem que ter feito, nem que seja uma coisa simples. Tá bom, gente? Então é isso. Hoje eu vim aqui falar, agora à noite, desses 4 atos essenciais do casamento, do relacionamento, que é o ser ouvido na essência, o direito de errar, ser reconhecido e amado. E o 4º, que é o direito de pertencer, da gente se sentir pertencente. Porque quando a gente não se sente pertencente um ao outro, à família, a gente se sente excluído em qualquer ambiente que a gente está, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, a gente tem que sentir esse pertencimento, que a gente realmente faz falta, que a gente pertence àquele ambiente. Então são esses 4 atos essenciais no relacionamento. Um grande beijo e até mais!